Oi, gente. Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão, gente? Por aqui tá tudo bem, pessoal, graças a Deus, né? Gente, eu continuo, né, sem crise de depressão, graças a Deus. Esse mês, para não falar que eu não tive nada de sintomas de TPM, eu tive coisa, assim, um pouquinho de falta de memória, né? Lapso de memória. Às vezes eu esqueci de dar um remédio à minha mãe, ela me lembrava. Sempre acontece isso, gente. Todo mês acontece isso. Quando eu tô nessa fase, eu fico esquecida. Acho que já comentei aqui no canal com vocês, né? Eu fico esquecida. Dá uns brancos assim, né? E isso é até difícil, gente, porque teve um dia que eu esqueci o gás ligado. É difícil, é complicado isso, né? Mas. E o remédio da minha mãe, né? Que já aconteceu várias vezes dela me lembrar de dar o remédio a ela. Mas, gente, graças a Deus, né, é só nessa fase, assim, da TPM mesmo. Depois a minha memória volta ao normal. Então, eu acredito que é da TPM ou é a menopausa já chegando, né, gente? Eu tenho fé, eu creio, acredito que tem diminuído muito o meu fluxo, né, gente? Graças a Deus, em relação ao que estava acontecendo, lembra que eu falava aqui que eu ficava com hemorragia? Lembra que eu falava? Eu ficava 20 dias, 10, 15 dias, nossa. E graças a Deus, gente, agora melhorou bastante, diminuiu muitos dias, sabe, pessoal? Então eu acredito que de repente ela possa estar chegando já, né? A minha menopausa, eu posso estar na pré-menopausa já, né? E eu fico feliz, gente, porque isso só tem me trazido problema, né, pessoal? Sintomas de depressão, enfim. E é isso, gente. Bom, pra começar o vídeo, né, falar como é que eu tô, né? E pessoal, o vídeo hoje é de devocional, né? Eu vou ler Filipenses 2:19 aqui com vocês, né? Eu vou continuar aqui Filipenses 2, onde a gente parou. E pessoal, sobre o quarto ali, né? Meu filho montou o guarda-roupa pra mim, né? Graças a Deus, conseguiu montar. E agora eu vou começar a dar andamento no restante do acabamento do quarto, né, gente? Que eu tava dependendo disso pra ele. Eu tava dependendo disso pra poder eu começar a mexer, né, no resto das coisas, tal, tirar o outro guarda-roupa pro outro quarto, né, mexer nas paredes, enfim, né. Então é isso, gente. Basicamente isso, né, o resultado da tomografia eu não peguei ainda, né. Tô sem tosse. Ah, gente, eu tô sem tosse, graças a Deus, gente. Às vezes ela ameaça voltar, mas é uma coisa bem assim, sutil, né. Agora mesmo, e às vezes eu até esqueço de tomar o xarope, porque na verdade, a doutora não passou para tomar de uso contínuo, né, gente? Ela passou para tomar uma semana. Mas, né, minha tosse melhorou, né? Graças a Deus, os sintomas foram embora. E às vezes, como eu tô falando, ela ameaça voltar, assim. Agora mesmo eu tomei, né, uma dose do remédio. É para tomar de 6 em 6 horas. Quando ela passou, né, gente? Ela seria uma semana, mas hoje eu tomei uma dose só e eu vou ficar só com essa dose, né? Só por prevenção mesmo. E vou ver para pegar o, né, gente, o prazo de pegar o resultado da tomografia, gente. Eu tô com fé que não vai dar nada não, sabe, gente? Que vai ser só uma alergia mesmo, né? Mas vamos ver, vamos pegar o resultado para ver, né, o que vai dar. Então, pessoal, era isso, né, que eu queria falar. Que tem acontecido aqui. E, gente, vou lá pra leiturinha aqui, né? Na leiturinha de hoje. Ver se eu consigo aqui, gente, ler sem o óculos, né? Porque eu acho que o óculos dá muito reflexo, gente, quando eu gravo vídeo. Então, se eu conseguir ler sem... Que a minha dificuldade, gente, é pra perto, sabe? Então... Mas gravar vídeo com óculos dá muito, assim... Espelha muito, então me incomoda. Então, vamos ver se eu consigo aqui, gente, ler sem o óculos, né? Então, gente, a gente parou no 18, né? Filipenses 2:18. E no 19 a gente fala assim, ó. Fala sobre elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto dos filipenses, né? Que é a igreja de Filipenses, né, gente? Então ele fala assim, ó.
E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né, gente? As igrejas que em breve eu espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado. Então ele tinha muita confiança em Timóteo, né, gente? Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos-lo logo que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Então aqui ele acredita que em breve ele está saindo da prisão, né, gente? Eu acredito que ele está falando isso. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Então ele está falando, gente, que Epafrodito esteve muito doente, né? Eu li isso aqui antes de ler para vocês, tá, gente? Pra dar uma inteirada aqui, né? Mais ou menos, para não ficar tão perdida. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tendo-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, gente, ele tá falando aqui que ele tá enviando, né, gente, Timóteo e Epafrodito, né, que são irmãos dele, cooperadores, né, da fé, né, gente, da obra, né. É isso que ele tá falando aqui, né, que deu pra eu entender. E, gente, eu vou ler um pedacinho do... Não sei se eu consigo ler um pedacinho do 3 pra vocês, ó. Fala assim: exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Resta, irmãos meus, ele falando a gente, ó. Resta, irmãos meus. Falou às igrejas e hoje ele tá falando pra gente, né, gente? Porque a palavra de Deus tá falando hoje pra gente, né? Então fala assim, ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós. Gente, para quem não sabe o que é circuncisão, né? Eu não sabia, eu fui pesquisar, né? Circuncisão era um ato cirúrgico, né? Que faziam lá na época, né? Que faziam com as pessoas. Ai, meu Deus, agora se eu não me engano, acima de 12 anos, que tirava um pedaço da parte íntima da pessoa, né? Do homem, né? Do homem. Aí a pessoa se tornava circuncidado, né? Na época. Então, era um ato cirúrgico, né? Que fazia no homem, né? Então, ele tá falando aqui, ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu.
ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Então ele está falando aqui quando ele foi circuncidado, né? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Assim, então era... Ah, não, gente, era quando eu era bebê, gente, eu errei. É complicado a gente falar as coisas, né, gente? Falar coisa errada. Então, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então, ele era hebreu de hebreus, né, gente? Ele era hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Ele era um fariseu, olha só. Agora que vem um pouquinho da história, né? Que eu sempre falo aqui, gente, que ele era, né? Quem ele era, né? O apóstolo Paulo era antes de seguir a Jesus, ó. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, ó. Perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. Então, eu penso assim, que quando ele estava fora, né, do evangelho, o que para ele era ganho, ele perdeu para Cristo, né, gente? Porque ele passou a seguir a Cristo, né? Então, a palavra de Deus não fala, gente, se quiser vir após mim, você tem que perder muitas coisas, você tem que abrir mão, renunciar a muitas coisas do mundo, né? Pra seguir a Cristo. Mas isso é ganho, gente, não é perda, né? Eu considero ganho, né? E eu creio que muitos cristãos também, né? E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, olha, considero como esterco para que possa ganhar Cristo. O que é o esterco, gente? O esterco é que fortalece, né, gente? Que fortifica uma planta, né? O esterco, né? Para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, então ele não tem certeza, né, gente? Ninguém tem certeza, né, pessoal? Nós não temos certeza de nada. Só quem sabe disso é Deus, né, gente? Não que já tenha alcançado, ele fala aqui, ó, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que já atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o alvo dele é a salvação, né, gente? Então, ele não olha para as coisas para trás, gente. Ele não olha as coisas que ele deixou para trás, né? Ele olha para o alvo, ele olha para frente, ele olha para Jesus. Olha o que está nos ensinando aqui, gente. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores. Ele fala para a gente ser imitador dele, gente, olha só. Irmãos, ó, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição. Aqui tá falando, né, gente, as pessoas que não seguem, que não... Ó, porque muitos há nos quais muitas vezes vos diz. Sede também meus imitadores, ele fala. E tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós
pelos que assim andam. Eu vou voltar um pouquinho em 16 pra gente entender, ó. Mas aquilo a que já chegamos, eu acho que ele tá falando que a gente já aprendeu, né, gente? Ó, aonde a gente já chegou, o ponto que a gente já chegou, ó. Andemos, acho que continuamos, né? Andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então aqui está falando deles, né, gente? Eles estão falando deles, para ser imitadores deles, né? Das obras deles. Com tudo que ele tem já nos ensinado aqui, né, gente? Nos livros, nesses livros das igrejas, né? Os conselhos que ele tem dado às igrejas. Ó, agora falo no 18, ó. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Tá vendo, gente? Aqui, gente, tá falando das coisas, das pessoas que seguem o mundo, né? O mundo. Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho. Mas a nossa cidade está nos céus. Olha. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, gente, está falando que o Senhor, né, como o Senhor sofreu, ele foi abatido e ele recebeu o corpo glorioso. Então, aqui está falando que também nós, né, que também nós, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Porque quantas coisas a gente sofre aqui na terra, né, gente? E se a gente resistir até o fim, né, gente? A Bíblia fala que a gente vai ter a nossa salvação, né? Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também, assim, todas as coisas. Então, ele sujeitou, né, gente? Então, aqui nos aconselha a sujeitar também, né, pessoal? Para ser imitadores, não tá falando aqui? Para ser imitadores dele, para ser imitadores de Cristo, né? Então, pessoal, eu vou ler até aqui, né, que é o 21, depois vou entrar no 4. Eu queria deixar umas considerações aqui. Gente, aqui tá falando sobre não ceder às coisas do mundo, né, gente? A gente não ceder às vontades do mundo. A gente que é cristão tem que ir se afastando do mundo, gente. A gente tem que ir largando as coisas do mundo para trás. E aquilo tudo que a gente já largou do mundo para trás, que fique para trás, gente. Porque não adianta a gente chegar até um ponto, gente, depois a gente voltar, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? A gente voltar. Então, aqui fala pra gente olhar pra frente, né? Olhar pra Jesus, olhar, porque o alvo é Jesus, né? E tá falando do mundo, gente, das coisas do mundo. Então, quero entrar um pouquinho nesse assunto. Eu sempre falo aqui sobre isso, né, gente? Eu vou continuar falando, né? As coisas do mundo, gente, é muito atrativo, né? Tudo do mundo é atrativo, vocês já repararam? Tudo do mundo tem muita cor, tem muito brilho, né? Isso, gente, é uma forma do inimigo atrair a gente, dele nos atrair para ir para o caminho dele e fazer a vontade dele, né? E não fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, gente, é remissão, é matar a nossa carne, matar a si mesmo, a nossa vontade, né? Em vários aspectos. Matar a nossa vontade. Tudo que contraria a Bíblia, que a gente já sabe, né? Quantas coisas a gente sabe. Gente, olha o mundo como que tá, né? É só a gente olhar um pouquinho ao redor, né? E ver como que o mundo tá. No mundo tem muitas coisas atrativas, coisas boas, claro, né? Muitas coisas boas. Só tem coisas boas, gente, no mundo. Tem coisa ruim, né? Tem muita coisa ruim.
Mas tem muita coisa boa também, né, gente? Mas, pessoal, quais são as consequências, né? Da gente seguir o nosso livre-arbítrio, de a gente seguir a nossa própria vontade, né? Eu poderia citar várias coisas aqui, gente, mas eu não quero entrar muito nesse assunto, né? Eu tô falando, vocês sabem o que eu tô falando, né? Ser cristão é abdicar das nossas próprias vontades, gente. E a gente fazer a vontade de Deus que tá escrito aqui na Bíblia, né? Que tá escrito aqui, né? Vou citar só um aqui, só um exemplo. Por exemplo, vou falar sobre o orgulho, né, da gente. A gente às vezes é orgulhoso. E o orgulho, gente, nos leva à perdição, né? Quantas vezes na Bíblia a gente vai falar sobre humildade? A Bíblia vai falar sobre humildade. Sobre você ser humilde, sobre você perdoar, sobre você, né? O Senhor Jesus fala pra gente ser manso, humilde, né? Então, gente, o orgulho, a dureza do coração nos leva à perdição. Porque eu já ouvi, vou dar um exemplo, uma pessoa uma vez me falou, eu já ouvi várias pessoas falando assim, e uma vez eu vi uma pessoa falando pra mim, né? Ela conversou comigo e falou que ela não perdoava, assim. Ela não perdoava. E, gente, eu fiquei triste, né? Porque quando você não perdoa, você tá negando bem a si mesmo, né? Porque o veneno, a gente que engole o veneno, né? Não é a pessoa que engole o veneno, a pessoa tá lá vivendo a vida dela. Se ela te fez alguma coisa, ela vai continuar lá. Se ela tiver consciência, ela vai pedir perdão ao Senhor, né? E vai, né? Mas se você ficar com raiva, com rancor, você que vai engolir o veneno, gente. A raiva, gente, o rancor, o que nos faz? Ela nos faz ficar amarga, infelizes. A gente pode ter uma depressão quando a gente guarda mágoa, rancor de alguém, né? Te leva as coisas pro coração. A Bíblia não fala que a gente tem que guardar nosso coração? Não levar as coisas pro coração? Então, gente, o orgulho, a gente não pode ser orgulhoso. A gente tem um som aqui, gente, na frente da minha casa. Das coisas, gente, do mundo é o orgulho. O inimigo, ele quer que você fique orgulhoso. Olha só como que ele age. Vamos supor, alguém me faz alguma coisa. Aí eu fico com raiva da pessoa, não perdoo. Não perdoo. Eu fico com raiva, eu guardo aquilo, eu levo aquilo pra vida. O inimigo, ele age assim, gente. Por quê? Porque com aquela mágoa no meu coração, o inimigo entra ali. Ele entra. Porque como que eu vou me achegar a Deus, né? Se o Senhor me perdoa de todos os meus pecados, toda vez que eu vou dormir, né? Tem de vez que eu me esqueço, tá, gente? Não vou falar que é toda noite, não. Mas tem vezes que eu me esqueço de orar. Mas na maioria das vezes eu vou orar à noite, a primeira coisa que eu falo, a minha oração é pedir perdão ao Senhor pelos erros do meu dia. Então, como que eu vou pedir perdão a Deus se eu não perdoar o meu semelhante, se eu não perdoar uma pessoa? Não tem como. Aí Deus pode me perdoar, mas eu não posso perdoar o meu irmão, o meu semelhante. Então, quando você perdoa, você segue a vida, gente. Segue a vida, você toca a vida feliz. Ó, não vou levar isso pra dentro de mim, porque isso vai me afastar do Senhor, né? Se você errou, você pede. Se você não tem coragem de pedir perdão a pessoa, você pede perdão a Deus. Ou se você tiver coragem, você pede perdão a pessoa. Porque, né? Porque a gente é falho, gente. Todo mundo é falho. Eu sou falha. Todo mundo é falho. Então, se você não tem coragem, pede coragem assim, Senhor, me dá coragem de pedir perdão a essa pessoa, né? Não ficar com raiva. Tipo, a pessoa, me perdoa e tal. Né? Então, gente, uma das coisas é orgulho do mundo, as coisas do mundo é orgulho. Então a pessoa fala assim, eu não perdoo de jeito nenhum. A pessoa fica com aquela coisa, às vezes a pessoa até morre, gente, com aquela coisa no coração, aquela raiva daquela pessoa. Tá vendo, gente? Isso é só uma coisa, eu poderia citar muitas coisas aqui, gente, do mundo, né? Como adultério, gente, né? As coisas do mundo, né?
é uma coisa que te atrai, uma coisa que te atrai, né? Ah, você vê uma pessoa bonita, por exemplo, você é casado, você vê uma pessoa bonita, né? Ou você é comprometido, tem um namorado, tem um noivo, não sei. E você vê uma pessoa bonita, aí seus olhos enchem, né? Então, olha só como que é as coisas do mundo, tá vendo? Então, é assim que o inimigo, ele, sabe, gente? Ele vai, ó, se aproximando da gente assim. Então, por isso que a gente tem que repreender. É bonito? É bonito. Mas você olhou, viu? Bonito. Normal. Mas você não pode cobiçar, né? Como a Bíblia fala, você não pode cobiçar aquilo, né? Porque aquilo não é nosso. E entre outras coisas, gente, adultério, fornicação, né? Enfim, a gente erra, peca, desliza. Mas a gente tem que fazer o quê? Tentar se consertar e aprendendo com nossos erros. Gente, errei muito também. Eu tenho que confessar, porque a gente é falha. Sabe, gente, ser cristão é um processo. Que quando você entra de um jeito. Você entra engatinhando. É como a Bíblia fala, você entra tomando leite, igual uma criança. Depois você já vai para o alimento sólido, que você já está com mais enraizado na fé, na palavra, você já conhece mais a palavra. Então é mais difícil o inimigo ele entrar ali na sua vida. Ele entra, ele tenta entrar, gente, porque o inimigo ele sempre vai tentar entrar. É o dever dele. É o dever dele levar as almas, é o dever dele fazer isso. Mas você quando já tá mais lá na frente, você conhece, é por isso que é bom a gente ler a Bíblia, pessoal. Por quê? Eu vou falar por mim. Quando teve uma época que eu ia para a igreja, até um certo tempo atrás, uns 2 anos atrás aí, ou uns 2 anos e meio, né, que eu comecei a ficar mais firme na palavra, eu ia na igreja, ouvia o pastor pregando, porque lá, gente, ele tira uma palavra, ele lê, né? Você não lê o livro todo, você não entende, né? É uma bênção. Mas você não entende a história toda. Então, a gente lendo em casa, a gente fica assíduo, a gente lê o livro todo, a gente entende a história daquele livro, né? O sentido, a palavra, você reflete mais, quando você aprende mais, cada vez você quer aprender mais, sabe como? E aí fica mais difícil do inimigo entrar, porque você vai ficando mais forte, você vai observando o que é de Deus, o que não é. Por que você reconhece? Porque você sabe e conhece a palavra. Então fica mais difícil para ele entrar. Não é impossível, mas, né? Não é impossível. Mas fica mais difícil. Quanto mais a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente resiste ao mal, gente, a gente fala não para uma vontade da carne, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Eu tenho um livre-arbítrio, eu tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Assim, então, mas nem tudo me convém, né? Então, você vai fechando as portas do que você sabe que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? Não é dizer que a gente vai virar um santo, uma pessoa perfeita. Aqui o apóstolo Paulo falou, já somos perfeitos. Acho que quer dizer assim, porque a gente tem a vontade, a gente tem o desejo de andar na palavra, como ele falou, olhar para frente, olhar para Jesus, olhar para o alvo, né? Mas a gente sempre vai ter uma falha, pessoal. Mas a gente não tem que estar na falha. A gente não tem que viver na falha, né? A regra não é ficar na falha. A regra é você tentar se melhorar. Se ontem eu fui uma coisa, né? Se ontem eu fui uma pessoa, se ontem eu fui uma coisa, que eu fiz uma coisa ontem que não agradou ao Senhor, porque a gente sabe, gente. A gente sabe. Vocês fazem isso, gente, autoanálise? Eu faço autoanálise na minha consciência. Acho que todo mundo faz, né? Principalmente quando a gente vai orar, não tem como você passar o pano naquilo que você fez, naquilo que você pensou, até nas coisas que a gente pensou. Então, a gente faz essa autoanálise. Então, se ontem eu fiz alguma coisa que desagradou o Senhor, e eu tenho essa consciência, então hoje eu vou tentar agir diferente. Amanhã a mesma coisa. Sabe como, gente? É uma evolução, tá vendo?
Quando a gente entra na igreja, ou não sei, né, gente, aprende a palavra, a gente entra de um jeito, mas a gente não fica daquele jeito, a gente vai tentando avançar, né, a gente vai tentando mudar de nível, né, gente, a gente vai mudando de nível na fé, né, na palavra de Deus. Então é isso, gente, que eu queria falar hoje, né, eu espero que vocês tenham gostado do devocional. Se eu falei algo aqui, gente, que eu não acertei, vocês me desculpem, porque eu passo aqui a forma como eu entendo as coisas, né? Pode ser que eu esteja errado em alguma coisa, que o Senhor me perdoe, né, gente? Porque na verdade a gente não pode falar aquilo que a gente não sabe, né, gente? O Senhor fala isso. Pra não acrescentar nada, nenhuma vírgula, né? O Senhor fala isso, né? Tem isso na Bíblia. Mas a minha intenção, gente, é boa, é evangelizar, é falar da palavra de Deus, né? É disseminar a palavra de Deus no mundo, porque o mundo anda mal, gente. E como a gente já sabe, né? O mundo anda mal. Então, se a gente puder se cercar do bem da palavra, né? É bom. Então é isso, gente. Eu espero que o Senhor abençoe sua casa, tá? Abençoe sua vida. Que Ele vai de encontro às suas necessidades, seja elas físicas, psicológicas, né? Você está sofrendo alguma dor emocional, que o Senhor possa agir nessa dor, né? Se é um problema na sua saúde, que o Senhor possa agir nessa necessidade sua física, né? Que Ele possa te abençoar, que Ele possa te dar força para você se cuidar. Se for espiritual, que Ele venha arrancar, mas se não for, que Ele te dê força para você se cuidar, né? Procurar recursos, procurar médico, sabe, gente? Que Ele abençoe sua casa, a sua casa, sua família. Que Ele acampe os anjos dele na sua casa, na sua família, sabe? Todas as necessidades da sua vida, seja ela profissional, tá bom? Se você estiver passando por luta no seu trabalho, que o Senhor te dê força e sabedoria para lidar com isso. Ore ao Senhor, pessoal. Ore ao Senhor cada dificuldade que você tiver na sua vida, seja ela espiritual, seja ela de necessidade física mesmo, né, gente? De necessidade de dinheiro, de trabalho. Ore ao Senhor, pessoal, não desista. Seus objetivos, seus sonhos, né? Vai regando seus sonhos. E é isso, gente, que eu queria falar, né? Que o Senhor nos abençoe e acampa os anjos dele na nossa vida, né? Porque a gente precisa de proteção, gente. A gente precisa de muita proteção divina, gente. Muita proteção divina. E o que eu quero pra mim, pra minha família, gente, eu quero pra vocês todos aqui, pra todo mundo. Tá bom? Fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo, gente, vai ser de devocional, né? Devocional. Vai ser de... né, eu pretendo mexer lá no quarto, né? Aí eu vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? Já tô gravando, né, essas partezinhas assim que eu tô fazendo, alguma coisinha, e vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Grande beijo. Fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.